Imagine isso. Não é teoria. Acontece toda semana com alguém em algum lugar. Cenário 1. EUA. É sexta-feira, 16 horas. Você é um cirurgião em Miami. Acabou de aterrissar em Maui para uma pausa rápida. Desliga o telefone, pede um coquetel e finalmente respira fundo. Então, buzina. Uma última mensagem passa. Você foi notificado. Ordem judicial. Contas congeladas na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira, todas as contas que você possui em Nova York, Califórnia ou até Londres estarão congeladas. Sua conta de corretagem está suspensa. Seus cartões de crédito param de funcionar. Você é um multimilionário no papel, mas na segunda de manhã não consegue pagar a conta do hotel. Cenário 2. Europa. Agora imagine o mesmo na Europa. Você é um empreendedor de sucesso na Alemanha. Vendeu parte da sua empresa. Depositou 30 milhões em Luxemburgo. Na sexta à noite, voa para St. Moritz. Na manhã de sábado, seu advogado liga. Um tribunal em Munique acabou de congelar suas contas em Luxemburgo. Na segunda-feira, oficiais de justiça começam a registrar bens e imóveis em Berlim são marcados para apreensão. Sua conta segura em Luxemburgo não ofereceu proteção alguma. A lição: a riqueza é frágil. Ela pode desaparecer não por causa de maus investimentos, mas por ordens judiciais, reguladores ou política, a menos que você construa uma fortaleza antes da tempestade. A ilusão da segurança. Ouço a mesma frase repetidamente. Não se preocupe, tenho uma conta suíça. Isso me torna à prova de processos. Essa é a ilusão mais perigosa. Uma conta suíça é excelente, mas sozinha não é suficiente. Aqui está o porquê. Os tribunais do CIEA podem ordenar que você devolva os fundos. Se você se recusar, enfrenta desacato ao tribunal. Desacato não é simbólico, significa multas diárias ou prisão até que você cumpra. Existem casos em que pessoas ficaram na prisão por meses, não por um crime, mas por se recusarem a assinar uma ordem de transferência. Na Europa, o desacato funciona de forma diferente. Os juízes não te colocam na prisão por não cumprir a ordem. Eles simplesmente liquidam seus bens. Imóveis, ações de empresas, até coleções de arte podem ser apreendidos e leiloados. Então, seja em Nova York ou Munique, o efeito é o mesmo. Sua conta, por mais prestigiada que seja, não é uma proteção. Pense nisso assim: uma conta bancária no exterior sem proteção legal é como estacionar seu Ferrari na rua atrás de uma cerca de arame barato. Parece impressionante, parece seguro, mas quando um atacante determinado chega com cortadores de grampo, a cerca desaparece em segundos. É exatamente assim que os tribunais tratam as contas no exterior. Sem proteção legal, elas ficam expostas. Porque a estrutura supera a localização, aqui está a mudança de mentalidade crucial. Proteção não é sobre onde seu dinheiro está, é sobre quem o controla. Uma conta bancária sem um trust é como deixar um cofre cheio de dinheiro na sala de estar de outra pessoa, enquanto mantém a combinação no seu bolso. Se a polícia chegar com um mandado, eles levam você e o cofre. A localização não importava, o controle legal importava. Juízes não se importam se seu dinheiro está em Zurique, Londres ou Toronto. Se você é o proprietário legal, eles podem obrigá-lo a trazê-lo de volta. E se você puder cumprir, deve cumprir. Por isso, proteção não começa com a geografia, começa com a estrutura. O modelo da fortaleza: como os ricos permanecem intocáveis. Então, como os mais ricos do mundo constroem uma proteção real, eles não dependem de uma única conta bancária. Eles constroem camadas, assim como uma fortaleza medieval. Camada 1, a muralha externa. Trust das Ilhas Cook. As Ilhas Cook, bem no meio do Pacífico, não estão apenas geograficamente distantes, elas são legalmente independentes. Sua lei de trust internacional é uma das mais fortes legislações de proteção de ativos do mundo. Veja o que isso significa. 1. Julgamentos estrangeiros são ignorados. Uma decisão do EUA ou da Europa não tem efeito. 2. Os autores da ação devem recomeçar nas Ilhas Cook. Isso significa novos advogados, novos processos judiciais e o pagamento de uma fiança inicial enorme.
3. Ônus da prova, além de uma dúvida razoável. Não o equilíbrio das probabilidades usado nos tribunais civis. Este é o padrão para casos criminais. O resultado, 99% dos credores desistem antes mesmo de começarem. Camada 2. A Lockbox, Cook Islands, LLC. O Trust possui uma sociedade de responsabilidade limitada nas Ilhas Cook. Quando tudo está calmo, você atua como gerente. Você controla negociações, transferências e investimentos. Quando problemas surgem, o controle passa para o trustee. Isso é crucial. Se um juiz disser para você trazer o dinheiro de volta, você não pode. Você não é mais o gerente. E, de acordo com a lei das Ilhas Cook, o trustee está proibido de cumprir ordens estrangeiras. Camada 3. O guardião, trustee licenciado. O trustee é um profissional licenciado e segurado nas Ilhas Cook. Ele atua como um porteiro de fortaleza. Seu dever é seguir a lei das Ilhas Cook, não tribunais estrangeiros. E essa lei torna ilegal para eles entregarem seus ativos sob demanda estrangeira. Camada 4. O cofre interno. Banco Suíço. Agora vem a Suíça. É aqui que a riqueza realmente é armazenada. Por que a Suíça? 1. Resiliência. Os bancos suíços sobreviveram a 2 guerras mundiais, múltiplas crises financeiras e continuam mais fortes do que nunca. 2. Força de capital. Os índices de capital de primeira linha frequentemente ultrapassam 18%. Compare isso com muitos bancos regionais dos eixos abaixo de 10%. 3. Escudo legal. O artigo 47 da Lei Bancária Suíça torna a divulgação não autorizada uma infração criminal. 4. Previsibilidade. Os tribunais suíços exigem que os credores litigem localmente, caro e demorado. Assim, quando seu trust das Ilhas Cook possui uma conta na Suíça, você combina a armadura legal do Pacífico com a força financeira suíça. É como construir uma fortaleza com 2 paredes impenetráveis, uma no Pacífico Sul, outra nos Alpes. O básico que a maioria ignora. Vamos fazer uma pausa, porque nem todo mundo que ouve administra um fundo de hedge de bilhões de dólares. Um banqueiro aposentado me disse uma vez: Enzo, a maioria das pessoas acha que precisa de estruturas exóticas, mas simplesmente ter um testamento já coloca você à frente de 90% da população e de metade dos advogados. Ele tinha razão. Estudos mostram que a maioria dos adultos morre sem um testamento válido. Mesmo entre profissionais, o planejamento patrimonial muitas vezes é ignorado. Passo 1. O testamento. Um testamento adequado evita o caos. Sem ele, herdeiros brigam, tribunais interferem e a riqueza desaparece. Passo 2. O trust, mesmo. Um trust inter vivos básico cria uma proteção jurídica. Ele separa você dos bens, dando uma primeira camada de defesa. Passo 3. Seguro de responsabilidade civil sem glamour, mas fundamental. Uma apólice de responsabilidade civil geral abrangente pode cobrir milhões. Ainda assim, muitos indivíduos ricos descobrem isso apenas quando já é tarde demais. Então, há os visionários. Décadas atrás, famílias ricas na Europa e na América transferiram partes de sua fortuna para o exterior. Uma dinastia silenciosamente investiu centenas de milhões em estruturas no Pacífico, muito antes de a proteção de ativos se tornar algo comum. Hoje, seus herdeiros ainda se beneficiam, não porque ganharam mais dinheiro, mas porque preservaram o que tinham. A lição é simples. Comece com o básico: testamento, trust, seguro. Depois, adicione estruturas avançadas, bancos suíços, fundações em Liechtenstein, trusts nas Ilhas Cook. É assim que as dinastias são construídas. Refúgios, seguros versus tigres de papel. Nem todas as jurisdições são criadas iguais. Algumas protegem você, outras traem você. Os defensores Suíça, a Fortaleza Alpina, decisões civis estrangeiras não são aplicadas automaticamente. Os demandantes devem processar na Suíça, uma batalha difícil e cara. Violações de privacidade são crimes. Os bancos são fortes, conservadores e confiáveis. Liechtenstein,
O microestado blindado, a Fundação de Direito Civil, rejeita decisões estrangeiras. As fundações permitem planejamento dinástico ao longo de gerações. Índices de liquidez entre os mais altos da Europa. Dubai, EAU, a fortaleza do deserto. Tribunais de direito comum separados do DIFC. Decisões estrangeiras devem ser relitigadas. Privacidade é uma vantagem competitiva deliberada. Os Emirados recebem empreendedores com atendimento de primeira classe. Singapura, a cofre asiático, herança do direito comum inglês, privacidade estatutária rigorosa, auditorias cibernéticas obrigatórias mantêm contas seguras de hackers, possui mais de US 2,1 trilhões em riqueza privada. Os tigres de papel Reino Unido, a traição, tratados recíprocos significam que as decisões do Zepower podem ser aplicadas. Os banqueiros de Londres congelam contas ao primeiro sinal de problema. Austrália, o Tribunal Canguru, a lei de julgamentos estrangeiros, torna a execução rápida e automática. Canadá, a armadilha educada, as províncias aplicam diretamente as decisões dos NMDESA. O que parece ser um vizinho seguro é, na verdade, uma extensão legal dos MNCIA. Deixe-me compartilhar exemplos do mundo real, anonimizados, adaptados, mas absolutamente verdadeiros em princípio, porque nada ilustra melhor a proteção do que ver como ela funciona sob pressão. Caso 1. O investidor americano. Um investidor rico na Califórnia enfrentou um processo por má prática devastador. A sentença foi superior a 10 milhões de dólares. Agora, se sua riqueza estivesse em Nova York ou Londres, o autor da ação a teria confiscado em semanas. Mas seus ativos estavam mantidos em uma conta suíça de propriedade de um trust nas Ilhas Cook. Quando os advogados do autor da ação tentaram executar a sentença, perceberam o pesadelo à frente. Primeiro, teriam que reenviar o processo na Suíça. Segundo, precisariam começar tudo de novo nas Ilhas Cook. Terceiro, precisariam depositar uma fiança enorme antecipadamente. Os custos legais por si só eram maiores do que a recuperação potencial. Resultado? Eles desistiram, o investidor manteve sua fortuna. Caso 2. A família empresária europeia. Uma família na Itália possuía vários hotéis boutique na costa do Mediterrâneo. Num verão, um hóspede sofreu uma lesão grave na propriedade e entrou com uma ação por danos avaliada em milhões. Na época, a família já havia trabalhado conosco para reestruturar. Seus hotéis estavam mantidos dentro de entidades de proteção. O patrimônio havia sido despojado e as contas bancárias estavam na Suíça sob um fideicomisso. Quando a ação judicial chegou, os ativos eram intocáveis. O caso se arrastou por 2 anos, mas no final, o autor aceitou um pequeno acordo, totalmente pago pelo seguro. A empresa familiar sobreviveu. Sem a estrutura, eles teriam perdido tudo. Caso 3. O construtor da dinastia. Nos anos 1930, um punhado de famílias europeias ricas seguiu um conselho que a maioria ignorou. Eles silenciosamente transferiram partes de sua riqueza para o exterior, para a Suíça, Liechtenstein e até jurisdições do Pacífico em estágio inicial. Seus pares riram. Por que se preocupar? A Europa é estável, os bancos aqui são seguros. Então veio a guerra, depois veio a inflação, depois veio a confiscação. Aqueles que planejaram cedo sobreviveram. Seus herdeiros ainda controlam fortunas dinásticas hoje, não porque ganharam mais, mas porque protegeram cedo. A lição? A melhor proteção é sempre construída antes da crise. Porque a estrutura vence sobre o dinheiro. Deixe-me explicar o ponto jurídico crucial. Imagine um juiz apontando para você e dizendo: traga o dinheiro de volta em 72 horas, ou enfrente as consequências. Se você puder cumprir, deve cumprir. Isso é desrespeito à corte. Mas dentro de um trust, nas Ilhas Cook, você não é o trustee. Você não é o gestor assim que a tempestade chega. Você não pode cumprir, mesmo que queira, e essa impossibilidade legal é seu escudo. Comparação de jurisdições Ilhas Cook. Julgamentos estrangeiros ignorados.
Os autores devem recomeçar localmente, prazo de prescrição de 2 anos, alta carga de prova, Belize, leis rigorosas, mas menos testadas em tribunais internacionais, Ilhas Cayman, período de espera de 6 anos antes que a proteção seja efetiva. Essa lacuna costuma ser fatal. É por isso que planejadores sérios de proteção de ativos escolhem constantemente as Ilhas Cook como a primeira barreira. Quando combinadas com bancos suíços, você obtém a defesa mais forte disponível hoje. Pense como uma fortaleza medieval. Se o inimigo chega ao seu portão e exige entrada, mas o guarda não tem a chave, nada acontece. O guarda encolhe os ombros. Mesmo que eu quisesse, não posso abrir o portão. Essa é a força da separação estrutural. Agora vamos abordar um mito perigoso. Offshore não significa isenção de impostos. Se você é americano, você deve apresentar o FBAR e o formulário 8938 todos os anos. As penalidades por não declarar são severas. Se você é europeu, seu país participa do Padrão Comum de Relatórios, CRS. Os bancos reportam saldos à sua autoridade fiscal. Então, deixe-me ser absolutamente claro. Nós protegemos você de processos judiciais, credores e instabilidade política. Nós não escondemos você do fisco. Por que a transparência importa? Qualquer um que prometa contas secretas suíças está vendendo ficção de Hollywood. Essa era terminou anos atrás. Hoje, a única estratégia sustentável é transparente, legal e compatível. Você revela às autoridades fiscais. Você protege de todos os demais. Esse é o verdadeiro jogo de proteção de ativos. Plano de ação, construindo sua fortaleza. Cobremos as ameaças, cobremos as ilusões e cobrimos as estruturas mais fortes. Agora, deixe-me dar-lhe os passos práticos. O plano que uso com clientes em todo o mundo. Passo 1. Garanta o básico. Antes de construir castelos, conserte a fundação. Testamento. Morrer sem testamento é suicídio financeiro. Os tribunais intervêm, herdeiros brigam, a riqueza desaparece. Trust inter vivos. Mesmo um trust básico separa a propriedade e cria uma proteção legal. Seguro. Apólices de responsabilidade civil e cobertura adicional podem não ser glamourosas, mas são essenciais. Estes passos, por si só, colocam você à frente da maioria. Etapa 2. Construir as muralhas da fortaleza. Agora adicione as camadas avançadas. Trust Ilhas Cook, sua parede externa. Rejeita julgamentos estrangeiros. LLC Ilhas Cook, a caixa forte dentro do Trust. Você a gerencia em tempos de calma. O fiduciário assume em tempestades. Conta bancária suíça. O cofre interno. Bancos fortes, leis estáveis, execução global. Fundação Liechtenstein, opcional, perfeita para planejamento dinástico e sucessão. Juntas, essas camadas formam uma fortaleza que nenhuma ação judicial pode atingir. Passo 3. Escolha a jurisdição adequada. Cada cliente é único, portanto, a fortaleza deve ser personalizada. Suíça, para riqueza conservadora, estabilidade sólida como rocha. Liechtenstein, para famílias dinásticas. Stiftung, construídas para durar gerações. Dubai, para empreendedores com negócios ativos. Amigável para operações transfronteiriças. Singapura, para carteiras avançadas. Resiliência cibernética de classe mundial. Escolha com sabedoria. A jurisdição errada pode se transformar em um tigre de papel. Passo 4. Financie de forma inteligente. A proteção de ativos não se trata de segredo. É sobre estruturas limpas. Use transferências bancárias, nunca cheques pessoais. Mantenha trilhas de auditoria. Transparência com seu consultor fiscal o protege. Faça as declarações. FBR 8938 CRS. Conformidade é inegociável. Passo 5. Ensaiar o simulado de incêndio. Estruturas são como paraquedas. Você deve verificá-las antes da queda. Recomendo que os clientes realizem um simulado de incêndio de processo uma vez por ano. Finja que acabou de ser processado. Congele a estrutura. Teste o tempo de resposta do fiduciário. Garanta que todas as paredes travêem. Parece estressante na primeira vez, mas quando a verdadeira tempestade chegar,
você dormirá tranquilo em vez de sem dormir. A riqueza é frágil quando exposta. Uma ordem judicial, um regulador, uma tempestade política e ela pode desaparecer. Mas a riqueza colocada dentro da fortaleza certa torna-se intocável. Você pode construir uma fortuna ou pode protegê-la. Os sábios fazem ambos. Passei minha carreira ajudando clientes ao redor do mundo, empreendedores, médicos, atletas, escritórios familiares, a construir essas fortalezas. Usamos bancos suíços, fundações em Liechtenstein e trusts nas Ilhas Cook para proteger não apenas o dinheiro, mas estilos de vida, legados e famílias. Então, deixe-me deixar isto com você. Seus ativos merecem mais do que esperança. Eles merecem uma fortaleza.